Olá, meu nome é Zenaide, tenho 55 anos e quero conversar com vocês sobre um assunto que, que é um assunto muito importante, sobre nossa zona de conforto. É porque a nossa mente adora essa falsa segurança da rotina. E temos medo do desconhecido e, e vamos deixando aquele sonho, aquela distante e vamos procurando empecilhos, né, para não darmos o primeiro passo. Vamos de repente, eu já não tenho mais a idade para isso, eu não tenho o dom, ah, eu já passou, e você vai morrendo aos pouquinhos ali, naquela rotininha que você já está há muito tempo e só olha, vê alguém que consegue, alguém que faz, mas ele conseguiu, ele pode, eu não. Será? Será que não é a gente preso nessa, nessa rotina, preso, a gente fica preso nessa comodidade, que é uma comodidade que nos prende, que nos aniquila. Eu, há muitos anos, eu casei, eu fui trabalhar e eu tinha um sonho, porque na minha época onde eu moro assim, na minha época a faculdade era difícil, a faculdade era só em grandes centros, não é como hoje, que se você não faz, não é por dificuldade não, viu? É por querer. Então, na minha época, dos meus 20 e poucos anos, eu tinha que sair para um grande centro. E era difícil, era caro demais. E foi, aí eu optei, casei e deixei meu sonho de lado. Aí, o que acontece? 2025, aí surgiu a faculdade, a EAD. E, de repente, eu me vi ali, por que não? Eu tinha que fazer um vestibular. Eu tinha mais de 30 anos, sem estudo, né, sem preparo, mas eu tinha um querer, eu tinha um sonho. E fui prestar o vestibular. Não é que eu passei? E hoje eu já estou no segundo ano. Segundo ano de faculdade, eu faço teologia. E é muito gratificante. Tem as dificuldades, sim. Eu não vou dizer que não tenho, mas eu passo por elas e vou adiante, estou indo adiante. E está sendo maravilhoso. Eu faço mais online, mas as provas, a maioria são presenciais. Eu tô, eu tô bem, tô muito bem. Então, se eu ficasse naquela minha
Zona de conforto. Ah, já passou. Meu tempo de faculdade já passou. Eu tenho que ver o meu filho, né? Eu tenho o meu filho que faz faculdade. Então isso aí já é a época dele, não minha. A minha já era. Não, 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 de jeito nenhum. É porque, gente, estimula a nossa mente. A gente fica mais criativo. A gente começa a, a olhar o mundo com outros olhos. A gente começa a ter a capacidade de muita coisa que a gente não tinha. A gente começa a ter mais voz, a gente começa a ter disciplina, a querer mais coisas que antes a gente achava que não tinha capacidade. Então temos que furar essa bolha da mesmice, do eu não posso. Se eu ficasse nessa, hoje eu estaria aí, vendo pessoas não só fazendo faculdade, mas outras coisas, seguindo adiante. Eu tenho uma grande dificuldade, eu tenho uma grande dificuldade de articular um assunto. Eu não tenho, se eu disser assim, eu tenho vergonha de falar em público. Eu não tenho vergonha de falar em público, mas eu tenho uma dificuldade de, de falar de um assunto e ter o começo, o meio e o fim. É, eu tenho dificuldade de seguir um assunto e que o outro, né, que o outro consiga entender. E eu percebi isso muito estudando, porque temos as nossas reuniões e vamos discutir sobre a matéria, sobre o assunto daquela matéria. E eu percebi a minha grande dificuldade de falar sobre aquela matéria. Não porque eu não entendi, eu entendo a matéria, mas não sei pôr em prática aquilo que eu entendi para o outro. Aí eu falei, gente, eu tenho que, se o outro pode, por que eu não posso? Eu sei que eu tenho dificuldade, eu sei que eu não tenho o dom da oratória, mas eu tenho a capacidade de aprender, né? Eu tenho a capacidade de aprender. Não é, eu não vou ficar limitado a isso. Aí, o dia que eu fiz 55 anos, o que que eu fiz? Eu abri esse canal. Falei assim, eu vou aprender a falar, eu vou aprender a expor assuntos e falar, porque eu quero ter uma boa oratória. Falar, não vou dizer falar bonito, mas saber falar, saber expor aquele assunto e ter o começo, ter o meio e ter a conclusão. E isso é uma grande dificuldade para mim. Mas eu não vou ficar na zona de conforto de, isso não é para mim. Eu vou ficar caladinha. Ou então, quando for a minha vez, eu vou lá, faço uma oratória linda no papel, vou e leio. Mas no fundo eu vou me sentir triste, porque não era assim.
No papel a gente sabe fazer lindamente, principalmente agora, né, com esses meios da inteligência artificial, tudo que pede, ela faz assim maravilhosamente bem. Mas sou eu ou ou é a inteligência artificial que está fazendo por mim? Não, eu tenho que ir adiante, eu tenho que dar o meu primeiro passo. Então, temos que sair dessa zona de conforto, dessa bolha e, e ir tirando, né, as pedras do caminho. É porque nem tudo é fácil, nem tudo a gente consegue, mas se termos a disciplina, podemos conseguir sim. Às vezes tem pessoas que falam, poxa, eu tinha uma vontade de aprender a dirigir, aprender a sair aí, ó, à vontade, mas eu não tenho a capacidade, eu, eu tenho medo de, de não conseguir. Gente, se você tem esse sonho, você tem que tentar. Porque só tentando você vai saber se você, se você vai ou não conseguir. Mas tem que tentar. E às vezes, aquele sonho que a gente tem, às vezes a gente vai adiante, a gente começa. Chega no meio do caminho, a gente percebe que aquele sonho realmente não é para a gente. Mas ali já abre um espaço para outra coisa. Dali você já começa a ir para outra coisa que você nem sabia que você tinha o dom, você tinha a capacidade. E aí, dali você já começa outra coisa que às vezes você nem sabia que você poderia ter. Mas primeiro você começa com aquilo que você pensa que quer. Às vezes a gente pensa que quer e não é bem aquilo, mas através daquele caminho que você seguiu, você, você consegue descobrir um outro sonho. E você chega lá com. E se você não der seu primeiro passo, você não descobriria que você tinha essa capacidade para esse assunto. Então é sobre isso. Eu espero que o nosso papo tenha gerado uma boa conversa, né? Uma boa conversa. E, e se você gostou dessa, desse nosso bate-papo, se inscreva no canal, comente e dê o seu like. E até a nossa próxima conversa. Até lá.